E aí pessoal, tudo joinha? Assis Leite aqui e hoje vamos falar sobre quadrinhos. Especificamente sobre o processo da criação de uma história em quadrinhos, os profissionais que estão envolvidos dentro desse processo. Muitas pessoas que não conhecem a fundo o processo de criação de uma revista ou de uma história em quadrinhos, às vezes acham que isso é trabalho de uma pessoa só. E muitas vezes até se impressionam, nossa, foi você que fez isso tudo? Eu estou falando isso respondendo a uma pergunta que muitas pessoas me faziam quando eu mostrava uma revista, uma história ou até um desenho mesmo colorido por mim. Me perguntavam, Assis, foi você que fez tudo? E eu respondia, não, eu fiz as cores. Porque esse era o meu papel no processo de criação. Eu era o colorista. Eu trabalhei muitos anos como colorista de história em quadrinhos. Então eu estou aqui para falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem bem como é esse processo criativo, como é que funciona esse mercado, essa dinâmica entre os profissionais, que uma história em quadrinhos, uma revista em quadrinhos, é um trabalho exercido por uma equipe de profissionais que trabalha integrada dentro de um prazo estabelecido pelo cliente, que nesse caso são as editoras ou os editores responsáveis pelo projeto. Mas aí começa-se um trabalho de pesquisa muito grande, desde a criação do roteiro até a finalização do projeto, passando também pela diagramação, pelo letreiramento e até chegar na equipe gráfica que vai passar as imagens da tela do computador para o formato impresso até chegar ao consumidor final, que são os leitores. Uma coisa importante para falar, que eu acredito que é um fator comum entre os profissionais que trabalham no processo de criação de uma história em quadrinhos, é que todo esse processo ele exige um trabalho de pesquisa muito grande na busca por referências, e é importante saber que as referências são uma base fundamental que acompanha o profissional na hora de criar não só uma história em quadrinhos, mas na hora de criar um desenho, uma ilustração, uma capa para uma revista em quadrinhos, entre outros trabalhos envolvidos nas artes, seja tradicional, seja digital. É muito importante a gente fazer essa pesquisa, a gente coletar essas referências, que é para poder ter um embasamento, para poder fundamentar da melhor maneira o nosso trabalho. É isso que vai passar realismo e credibilidade para o cliente. Ele vai saber identificar exatamente os elementos que compuseram aquela ilustração, aquela revista, aquela página. E isso vai trazer todo um realismo, vai dar um diferencial muito bacana no trabalho. Para falar sobre cada profissional, eu vou começar pelo roteirista. O roteirista é um profissional responsável por criar a história propriamente dita. Ele é que vai desenvolver toda a trama, como um personagem vai se relacionar com o outro. E para isso ele faz toda a pesquisa e faz toda a captação de referências necessárias para que possa elaborar todo o universo que vai compor a história. Ele vai saber o núcleo onde cada personagem vai ficar. Ele vai saber toda a trama que essa história vai trazer. O que é que essa história quer dizer para o leitor? Qual o conceito da história? Em que ambientação se passa? Em que época se passa? Tudo isso o roteirista vai fazer para dar vida a esse projeto. Passando para o segundo profissional dessa equipe, que seria o desenhista. O desenhista geralmente é o cara mais famoso, assim, é o cara que leva mais créditos pela criação do projeto, pelo fato de que muita gente pensa que ele fez tudo, mas aí estamos aqui para esclarecer essa questão. O desenhista, geralmente, ele faz todo o trabalho a lápis da história. Ele tem um papel importantíssimo porque ele vai pegar o roteiro e vai traduzir o roteiro em imagens. É ele que vai desenhar todo o cenário, ele que vai fazer a elaboração do visual dos personagens, ele que vai dar todo o tom dramático das cenas através das composições, através dos estudos de anatomia, das expressões, dos ângulos de câmera. Ele que faz toda essa dinâmica, extraindo do roteiro aquilo que o roteiro quer falar para o leitor. Ele vai transformar em imagens aquilo que o roteiro quer falar para o leitor. Isso é algo muito importante, e o trabalho de pesquisa é importantíssimo nessa hora. É aí que o desenhista vai se fazer valer de todo tipo de referência necessária para que ele possa transformar aquilo que está falando o roteiro numa narrativa visual. E aí a narrativa
que é uma parte fundamental de uma história em quadrinhos, ela vai ser tão importante porque vai dar toda uma sequência de acontecimentos, toda uma sequência de ações e diálogos entre os personagens inseridos naquele ambiente onde se passa a história. Então, o trabalho do desenhista é fundamental, porque ele tem que saber, como ninguém, interpretar aquilo que o roteiro quer dizer, aquilo que se passou dentro da mente do roteirista na hora de desenvolver essa história. Vamos falar agora sobre o arte finalista. O arte finalista, o cara que faz a arte final, ele é responsável por pegar o trabalho feito pelo desenhista a lápis e dar um acabamento que vai ajudar exatamente na colorização e na impressão, que vai deixar a revista com uma qualidade superior, que é o objetivo para que chegue ao usuário final, que é o leitor, da melhor forma possível. Geralmente o arte finalista trabalha com a tinta preta chamada nanquim ou digitalmente. Hoje em dia muitos profissionais de arte final têm trabalhado digitalmente em programas de edição de imagens como Photoshop, Manga Studio, entre outros. Mas também tem aqueles que ainda fazem uso das técnicas de arte final tradicional. Agora vamos falar do colorista, que é onde eu me situava dentro desse processo. A responsabilidade do colorista é exatamente dar toda a sensação de clima e de emoções para o leitor através das cores, através do estudo e da teoria de cores. Ele vai traduzir o que é dia, o que é noite, o que é quente, o que é frio, se o ambiente é tenso, se é calmo, se um personagem está com raiva, se ele está alegre, se a história tem um clima de terror, de luta, de romance, de alegria, de comédia, através das cores. É um papel muito importante, ele tem que estar bem sintonizado com o roteiro, ele tem que saber interpretar o estilo do desenhista, ele tem que saber trabalhar de maneira coerente com o arte finalista, para que o trabalho do arte finalista seja ressaltado, para que o trabalho do desenhista seja ressaltado. O colorista ele tem essa responsabilidade de trabalhar de uma maneira muito coerente com aquele resultado que ele tem em mãos, com aquele material que ele tem em mãos. O resultado disso é um trabalho bastante harmônico entre os profissionais. E quem deve ganhar com isso, com certeza, são os leitores, são os fãs, aquele pessoal que curte realmente uma história bem contada, seja no roteiro, seja nas imagens, seja no clima da história. Então toda essa equipe ela tem que estar trabalhando bastante unida, bastante coerente e muito bem fundamentada uma na outra, assim, um profissional no outro. Tem que haver uma comunicação muito bacana e todos têm que ter a consciência de que existe um projeto final, um objetivo final a ser alcançado. Uma coisa que é comum a toda essa equipe de profissionais é que a gente trabalha dentro de um prazo estabelecido e esse prazo ele tem que ser muito bem respeitado. É fundamental para um profissional de história em quadrinhos, seja ele roteirista, desenhista, arte finalista ou colorista, estar respeitando esse prazo, porque existe toda uma norma contratual a ser celebrada, então é muito importante que a gente tenha esse profissionalismo, essa pontualidade na hora de entregar o trabalho dentro do prazo que foi estabelecido. Então, seja você roteirista, seja você desenhista, arte finalista ou colorista, é muito importante saber que existe um prazo que você tem que respeitar e que esse trabalho em equipe ele tem essa harmonia exatamente quando há um respeito ao prazo. O roteirista ele tem aquele prazo estipulado para desenvolver o roteiro e passar para o desenhista, que por sua vez vai ter aquele prazo para fazer toda a pesquisa e o desenvolvimento das cenas. O arte finalista vai ter aquele prazo estipulado para poder fazer o acabamento da história e o colorista o prazo estipulado para poder dar toda a aclimatação, dar toda a ambientação através das cores. E aí a gente entrega esse resultado final para os editores e aí vem todo o processo de diagramação, de letreiramento e finalização da revista para que chegue ao consumidor final.
Bom pessoal, esse foi um bate-papo rápido acerca do processo de criação de uma história em quadrinhos e dos profissionais envolvidos nesse processo. Eu espero que eu tenha trazido de uma forma simples e prática um pouco das informações acerca desse processo criativo. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não está familiarizado com essa área, é basicamente assim que funciona o processo de criação de uma história em quadrinhos por uma equipe de profissionais. Mas para quem já é profissional da área, para quem tem experiência nesse assunto e quiser acrescentar uma informação, quiser estar dividindo com a gente o conhecimento e passando assim para outras pessoas que ainda não estão familiarizadas, por favor, deixe nos seus comentários o que ainda possa ser acrescentado, uma informação que possa ser relevante, para que a gente possa estar dividindo esse conhecimento junto. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal para a gente estar junto, compartilhando conhecimentos e acompanhando as novidades, e compartilhem nas redes sociais, compartilhem com seus amigos, para estar ajudando cada vez mais no crescimento do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.